Em junho de 2010, a África do Sul fez história ao se tornar o primeiro país do continente africano a sediar a Copa do Mundo. O mundo inteiro voltou seus olhos para o sul do continente africano, onde 32 seleções disputariam não apenas o título, mas também um lugar na história. Entre as favoritas estavam a Espanha, que vinha embalada pela conquista da Eurocopa de 2008, e as tradicionais potências sul-americanas, o Brasil, comandado por Dunga, e a Argentina sob a liderança de Diego Maradona. Mas o que tornou essa Copa tão especial vai além das quatro linhas. Foi uma celebração da paixão pelo futebol e da cultura africana. Durante quase meio século, a África do Sul viveu o apartheid, um regime de segregação racial que deixou marcas profundas na sociedade. Era a chance de mostrar ao mundo uma nova África do Sul, capaz de se unir, celebrar e acolher as pessoas de todas as partes. Mesmo com a seleção sul-africana ficando fora das fases finais, o evento foi considerado um sucesso, marcando uma das maiores projeções internacionais do país e revelando todo o seu potencial cultural e político. Dentro de campo, a campeã foi a seleção espanhola. A Espanha chegou à Copa embalada pelo título da Eurocopa e com o status de grande favorita. Seu estilo de jogo, baseado na posse de bola e passes curtos, o famoso tic-tac, encantou o mundo e marcou uma nova era no futebol. Eu sou Maria Júlia Braga e estou na companhia de Júlia Braga e esse é mais um episódio de Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. No episódio de hoje, estamos na companhia de Marcelo Barreto, que é jornalista e apresentador, atualmente no comando do programa Redação Sport TV. Além disso, é doutorando do programa de pós-graduação em comunicação na UERJ. E aí, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo e muito obrigada por nos conceder esse papo. Oi, Júlia. Oi, Maria Júlia. Eu é que agradeço pelo convite de vocês. A FIFA havia prometido levar a competição para a África em 2006, mas essa promessa só se concretizou 4 anos depois, com a África do Sul como país sede. Por ser anfitriã, a seleção sul-africana garantiu vaga automática no torneio. Mesmo assim, a equipe somou apenas 4 pontos na fase de grupos e acabou se tornando a primeira seleção anfitriã a ser eliminada ainda na primeira fase. Desde então, o país não participou de nenhuma outra edição do torneio, mas está de volta na Copa de 2026, depois de 16 anos fora da competição mundial de seleções. Então, Marcelo, como que você vê esse retorno da África do Sul à Copa? É curioso, né? A África do Sul foi escolhida como país sede, meio que representando o continente africano, né? Já que a Copa estava chegando lá pela primeira vez, sem ter uma tradição no esporte. O futebol nem é o esporte preferido dos sul-africanos, né? Eles têm muita influência inglesa, então preferem o rugby. E foi até a certo ponto surpreendente. A escolha foi muito mais geopolítica, digamos assim, né, pelo papel que a África do Sul representava no mundo naquele momento, por causa do apartheid, estava tentando voltar, né, para o cenário mundial. Então, se projetou muito mais nesse sentido do que por alguma tradição no futebol. A África tinha, por exemplo, o Marrocos como uma eterna candidata, né? E hoje é uma seleção que vem crescendo muito no cenário mundial. A seleção sub-20 acabou de conquistar o título da Copa do Mundo. A seleção principal chegou à semifinal da última Copa e o Marrocos agora vai ter essa oportunidade junto com Espanha e Portugal, né, de receber uma Copa. A África do Sul de lá para cá não parece ter evoluído tanto assim no terreno futebolístico. Teve um clube agora na Copa do Mundo de Clubes, o Mamelodi Sundowns, mostrou um futebol um pouquinho mais ofensivo, enfim, com algumas qualidades que a gente há algum tempo não via. Então fica essa expectativa de que a África do Sul possa agora, né, depois de ter sido sede da Copa do Mundo, né, ser aceita no cenário global do futebol. Embora o fato de que hoje a Copa tenha 48 seleções deixe sempre a gente na dúvida um pouquinho sobre a qualidade técnica de quem se classificou e de quem não se classificou mais ainda, né? Entraremos um pouco agora no contexto da seleção brasileira na Copa da África, essa que gerou muita expectativa. Vista como favorita por ter vencido a Copa América em 2007 e a Copa das Confederações em 2009, a seleção apresentou uma preparação muito positiva com o técnico Dunga. O time contava com o Kaká, melhor jogador do mundo em 2007, mas a decisão do técnico gerou frustração por deixar de fora os jovens talentos do Santos, Neymar e Paulo Henrique Ganso. O sonho do título acabou cedo. Nas quartas de final, a amarelinha foi eliminada pela forte Holanda, que depois seria vice-campeã.
Marcelo, na sua avaliação, o que faltou ali para o Brasil chegar mais à frente na competição? A seleção de 2010 estava tentando recuperar um pouquinho o que se parecia ter perdido em 2006, né? A expectativa, 2006 foi a primeira Copa que eu cobri no local e existia uma expectativa muito grande com a seleção brasileira, principalmente depois da vitória de goleada sobre a Argentina na final da Copa das Confederações, né? Tinha Ronaldinho Gaúcho chegando no auge, o Kaká já se afirmando na seleção também, Adriano, Ronaldo. Era uma seleção que ainda tinha Cafu e Roberto Carlos, parecia muito forte, muito competitiva, e ela não foi adiante, aparentemente por uma questão muito mais motivacional, comportamental. Alguns jogadores chegaram acima do peso, outros chegaram abaixo da sua capacidade técnica. Então, houve ali meio que um consenso de que faltou comando e por isso a escolha do Dunga, né? Pelo comando que ele tinha como jogador, embora não tivesse um, um histórico de treinador que, né, o referendasse para a seleção brasileira. E o Dunga focou muito nisso para a Copa de 2010, né? Focou muito. Eu me lembro que os jogadores diziam que o Dunga estava recuperando o prazer de jogar pela seleção. E eu ficava me perguntando quando é que esse prazer tinha sido perdido. Eu não, eu não me lembro de ter visto isso acontecer, mas ele tinha esse discurso, um discurso de engajamento, assim, um discurso de se unir em torno de uma causa, e era meio que nós contra o mundo, vamos provar para a imprensa que eles estão errados por criticar a seleção brasileira, por criticar o comprometimento do jogador brasileiro. Então, era uma seleção muito mais focada em dar uma resposta do que necessariamente em mostrar um estilo de jogo. Eu me lembro que o Dunga disse em tom de deboche numa entrevista que a favorita para a Copa do Mundo, pelo que todo mundo fala, pelo que a imprensa fala, é a Espanha, querendo dizer que a Espanha ainda não tinha ganhado nada, que a seleção brasileira era campeã, por exemplo, da Copa das Confederações, e por isso o Brasil é que deveria ser considerado favorito, e a Copa mostrou que foi exatamente o contrário, né? Agora faremos uma breve pausa, pois aqui no Passes em Passes é hora de relembrar uma história marcante ou descobrir uma curiosidade sobre o tema do dia no quadro Let Me Tell You. No Let Me Tell You, sempre trazemos informações e fatos interessantes sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa deixa eu te contar em português. Então, deixa eu te contar sobre uma curiosidade da Copa do Mundo de 2010. Essa edição ficou marcada não só pelo som das vuvuzelas, pelo polvo profeta, mas também por uma grande polêmica dentro de campo, a Jabulani, bola oficial do torneio. Jabulani. Desenvolvida pela Adidas, a bola oficial começou a ser criticada ainda nos primeiros testes. Jogadores de várias seleções reclamavam que era leve demais e fazia curvas consideradas anormais. Além disso, um polvo, nomeado Polvo Paul, viralizou na mídia como o profeta da Copa, acertando vários resultados da partida. Marcelo, o que você acha sobre esses momentos curiosos da Copa de 2010? Toda a Copa tem suas histórias, né? Eu me lembro do Cid Moreira, com aquela voz dele dizendo Jabulani, tinha um quadro no Fantástico que brincava com isso. O Povo Paul depois, acho que para a Copa do Brasil também fez as previsões dele, né? E outras histórias que são menos agradáveis de se lembrar, assim, como, por exemplo, o meião do Roberto Carlos em 2006, né? Se ele teria abaixado para ajeitar o meião no gol do Henry, e isso ainda veio com o Brasil para a Copa do Mundo, né? Essa questão de vilanizar o jogador. Mas foi uma Copa de muitas histórias legais, assim. Eu me lembro de muitas. Assim, eu fiz a Copa das Confederações, o sorteio na Cidade do Cabo e a Copa do Mundo. Então foram 3 viagens para a África do Sul. Conheci muita coisa interessante do país, fiz um safari, é, enfim, tive muitas oportunidades assim fora do futebol, né? De conhecer o país. E é realmente um país muito rico em histórias. Eu vi desde pinguim numa praia da África do Sul, é, até ter a experiência, por exemplo, de dar comida para uma girafa na mão, que é uma atração que tem lá.
Eu lembro da língua áspera da girafa pegando assim a comida. O nosso motorista era barbeiro em Soweto, então uma vez ele levou a gente para casa dele, que eu precisava cortar o cabelo de um amigo entre uma pauta e outra, né? Toda a Copa tem muitas histórias, e quando é um país muito rico em cultura e história, como é a África do Sul, né, isso fica ainda mais evidente. Bom, trazendo um pouco da pauta da Argentina, a seleção viveu um momento intenso sob o comando de Diego Maradona, que assume como treinador em 2008. O time começou bem, mas acabou eliminado de forma dura nas quartas de final, naquele 4-0 para a Alemanha. A passagem do técnico foi marcada muito mais pela paixão do que por questões táticas. Um período de carisma, mas também de polêmicas, e o desempenho do treinador sendo muito questionado. A eliminação foi uma das mais dolorosas da história, especialmente por essa expectativa em torno do técnico. Marcelo, como que você acredita que essa derrota impactou na imagem do treinador? Olhando para o desempenho da seleção argentina, você acredita que a equipe estava pronta do ponto de vista tático sob seu comando? Nem de longe. Maradona nunca foi técnico, né, gente? Maradona deu uma carteirada de jogador para ter outra carreira. Infelizmente, ele precisava dessa carreira por motivos financeiros, né? Pela quantidade de trapalhadas que ele fez para administrar o próprio dinheiro. Maradona é um personagem, assim, maior do que o futebol, né? E ele tinha um prestígio tão grande na Argentina que se ele decidisse ser presidente da federação, ele seria. Ele decidiu ser técnico da seleção. O que eu me lembro naquela Copa era de ver o Maradona junto com o Messi, né? O Messi começando na seleção, aquela expectativa de que a Argentina teria um novo grande jogador no cenário mundial, dominante, né? É, e ele ali sob as bênçãos do ídolo nacional, né? Mas o Maradona não soube tirar o melhor do Messi, como aliás não soube tirar o melhor da Argentina. Fez um trabalho muito atrapalhado, enfim. Ele estava ali muito mais como um personagem do que efetivamente como um técnico. Não sei se era algo assim, é, em termos de comando tático do time, muito distante do que teve o Brasil. Não em termos de ser um personagem, né? O Dunga nem de longe é para o Brasil que o Maradona foi para a Argentina, mas também estava ali muito mais como um símbolo, né? Não um símbolo de talento, enfim, de futebol mágico como o Maradona, mas como um símbolo de raça, de dedicação, de comando, de identificação com a camisa da seleção. Nenhum nem outro conseguiu passar para o seu time o que se esperava deles. Agora falando de outro vizinho, né, aqui do Brasil, um dos maiores dramas dessa Copa foi o confronto entre Gana e Uruguai. Quando Gana estava prestes a marcar nos últimos minutos da prorrogação, nas quartas de final, Luís Soares evitou com a mão o que seria o gol da vitória de Gana e, consequentemente, a eliminação do Uruguai. Soares foi expulso, mas o jogo foi para os pênaltis e os uruguaios acabaram se classificando. O episódio gerou uma grande divisão de opiniões. Marcelo, sabemos que a linha entre o jogo dentro das regras e a malandragem pode ser muito tênue. O que você pensa sobre essa atitude do Soares? Bom, primeiro eu tenho uma história particular com esse lance, porque a gente tinha um estúdio muito perto do estádio. E como o programa que eu estava apresentando ia entrar no ar logo depois desse jogo, eu não pude ir assistir. Eu vi, por exemplo, um jogo da seleção argentina, vi um jogo da seleção brasileira, que era o Soccer City, né, o principal estádio da Copa. E a gente tinha um estúdio com vista para o estádio. A gente via o estádio, só que era, sei lá, 1 quilômetro de distância. E aí eu estava vendo esse jogo na televisão e pensando, meu Deus, está acontecendo algo extraordinário ali, né, ao alcance do meu olhar, mas eu não posso estar lá dentro vendo, né? Estou vendo aqui pela televisão. É, mas em termos de avaliar o que aconteceu, não me parece que ali tenha sido o uso da malandragem. Ali foi um sacrifício. O Soares foi punido e ele sabia que ia ser punido pela regra, né? Foi punido duplamente. Ele não Ele evitou o gol, mas ainda deu uma chance para a Gana, que foi o pênalti, e se sacrificou saindo do jogo. E aí tem aquela imagem dele, né, indo para o vestiário, ouvindo a reação da torcida, olhando para trás né, e começando a vibrar. Foi um momento extraordinário assim da história das Copas do Mundo e que não me parece ter assim nada para ser condenado em termos disciplinares.
às vezes, por exemplo, um jogador faz um pênalti, derruba outro na hora de, de fazer o gol e ele está se sacrificando, ele está, enfim, sabendo que vai ser expulso, e o Suárez ali sabia que ia ser expulso, ele usa ali o último recurso. E foi uma defesaça, né? Uma, uma defesa espetacular também, em termos técnicos. É um lance assim para a história das Copas mesmo. Embora fosse uma seleção cheia de talento, os espanhóis tinham uma maldição nas Copas do Mundo, sempre fracassando nas fases finais, se é assim que a gente pode dizer, né? No entanto, o torneio na África do Sul foi diferente. Como boa parte dos jogadores da seleção da Espanha sendo do Barcelona e do Real Madrid, esse fato foi crucial para o sucesso da equipe. Passes rápidos, controle de posse de bola e inteligência tática. A seleção espanhola foi sem dúvidas protagonista do torneio, se tornando campeã após vencer a forte Holanda por 1-0 na prorrogação. Marcelo, como que você viu a evolução do futebol espanhol antes daquela Copa? O título foi realmente esperado ou foi uma surpresa? Então, ali havia uma espécie de disputa dentro da imprensa internacional e na brasileira também, né? A Espanha representava uma inovação no futebol mundial. E tinha gente que não se convencia muito disso, achava que a Copa do Mundo voltaria a ser resolvida pelo talento individual e não por aquele estilo de jogo coletivo. É, é que assim, o jogo da Espanha, embora seja um jogo encantador, né, ele incomoda algumas pessoas pelo fato de que tem muito controle de bola, passes curtos, então fica parecendo. Eu me lembro que tinha gente que achava esse jogo chato, ficava parecendo uma coisa monótona, né? Dizendo isso hoje, quando esse modelo de jogo se impôs de uma forma tão grande no futebol mundial, né? Não que todo mundo hoje faça o tic-tac da Espanha, é, de lá para cá, a questão de pressionar a saída de bola, por exemplo, que veio mais do futebol alemão do que do espanhol, também está muito presente, mas hoje a gente entende esse modelo como um modelo predominante. Naquela época ainda não, talvez tenha sido a Copa da consolidação desse modelo. A Espanha já vinha de uma vitória na Eurocopa, né, mas ainda tinha uma certa desconfiança. E começa aquela Copa perdendo para a Suíça. E aí eu me lembro das discussões até dentro da imprensa brasileira. Tá vendo? Olha aí, vocês que gostam desse futebol moderno, a turma da prancheta, como eles diziam, a turma da apostila, vocês ficam dizendo que essa Espanha, olha aí, não é nada disso, não sei o quê. E ao longo da Copa, né, a Espanha foi se firmando e acabou campeã mundial. Então, me pareceu ser ali um momento de afirmação de um modelo de futebol que ainda sofria muita desconfiança. Agora é hora do quadro Lé Me Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Marcelo, qual a sua indicação sobre o tema de hoje? Olha, como a Copa foi na África do Sul, eu me lembrei de um filme inspirado num livro, e aí acho que vale para os dois. Não sei se vocês também já tinham pensado nele, embora não seja sobre futebol. É um filme baseado num livro sobre rugby, que se chama Invictus, e que conta a história de como o Nelson Mandela é, usou o rugby como um instrumento de tentativa de união dos sul-africanos. O rugby era um esporte preferido pelos brancos, né? E o Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, foi vítima do apartheid, era uma das grandes lideranças na luta contra essa essa legislação, né, que durante anos oprimiu os negros na África do Sul, ele, é, ele tinha um modo de administrar o país que ia contra o que muita gente esperava, né? Ele era contra principalmente o revanchismo. Ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul e muita gente esperava que houvesse alguma espécie de tratamento hostil aos brancos. E ele disse: olha, a gente precisa conviver, senão esse país não vai conseguir ter paz. E usou o esporte como um instrumento. É claro que assim, essa é uma história que pode ser contada de uma forma muito açucarada, muito adocicada, né? E talvez o Invictus resvale um pouquinho nisso. Então,
Tem até uma expressão em inglês que a gente pode traduzir com assistir a um filme ou ler um livro com uma pitada de sal, né? Um pouquinho de desconfiança, olhando, estando atento a eventuais exageros, mas enfim, a história de como o esporte foi um instrumento na busca pelo convívio pacífico, eu acho que ela é muito interessante para se observar em Invictus. E agora, para encerrar, quais são as suas expectativas para a Copa de 2026? Alguma seleção preferida? Algum futebol que tem te chamado a atenção? Ó, na Copa eu misturo um pouco. Eu sou muito torcedor da seleção brasileira. Então eu fico sempre esperando de que seja finalmente o momento em que o Brasil, né, vai dar a volta por cima. Já o período mais longo sem Copas do Mundo, igualando o que eu vivi como torcedor e jornalista entre 1970 e 1994. Em 70 eu tinha só 3 anos, eu não tinha uma lembrança daquela Copa. Eu queria muito ver o Brasil campeão e vi já como jornalista em 94, depois de novo em 2002. Agora a gente já está igualando essa série. E eu agora já projetei isso no meu filho mais novo, que gosta de futebol, está fazendo 18 anos agora. Eu quero que ele veja a seleção campeã e espero que ele não tenha que esperar tanto, né? É, claro que o Brasil está aí num processo de recuperação com o Ancelotti. A gente não pode apontar a seleção brasileira como favorita, mas sempre chega, né, em condições de lutar. Estou muito curioso para saber o que vai acontecer com o Marrocos, né? Depois de ter chegado a uma semifinal, se realmente vai ser uma seleção africana capaz de manter o continente ali competitivo. Agora, as seleções favoritas são as que a gente tem visto no cenário internacional nos últimos anos, né? A Argentina vai chegar forte, manteve o trabalho, não se despediu do Messi ainda. Acho que seria uma história muito curiosa se o Cristiano Ronaldo fosse campeão do mundo uma Copa depois do Messi, né? E pouco depois de marcar 1.000 gols. Acho que seria um momento realmente de consagração da carreira dele. E Portugal tem uma seleção com muito talento. Ele já não é mais assim é, um jogador tão determinante para a seleção portuguesa. Pode até participar, não necessariamente como coadjuvante, mas, né, sem ser o centro das atenções no sentido técnico, porque, né, como celebridade ele sempre vai ser, mas acho que seria uma bela história se o Cristiano Ronaldo fosse campeão do mundo logo depois do Messi. A Inglaterra chega também com expectativa, uma seleção que tem muito talento, mas parece que ainda não encontrou ali aquela característica vencedora, e a seleção da França também. Acho que chega como favorita, além da Espanha. Não é mais a Espanha do tic-tac, né? Mas tem o Lamine Yamal, tem um jogo de controle de bola, de muita precisão nos passes. Acho que chega mais uma vez como favorita. Eu comecei a ver a Copa do Mundo quando ela tinha 16 times na fase final, né? E aí fui acompanhando o crescimento, né? Para 24 times, para 32 e agora para 48. E a sensação que me deu foi que, com esse crescimento, a Copa foi dividida em duas. Uma fase de festa, uma fase em que seleções sem a menor condição de disputar o título estavam ali celebrando o fato de, né, sei lá, poder enfrentar o Brasil ou de simplesmente estar na Copa do Mundo, e depois começava a Copa de verdade com o mata-mata. Continua sendo isso, com uma festa ampliada, né? Agora ela tem mais convidados, então a gente vai ter histórias maravilhosas para contar da Copa do Mundo, sobre, por exemplo, como Curaçao, o país de menor população a mandar uma seleção para a Copa, né? Vai celebrar esse momento. Cabo Verde, um país de língua portuguesa e de muita festa, né? Também vai ter uma seleção na Copa. Acho que vão ser várias histórias para contar. O preço a pagar por isso pode ser assim uma quantidade de jogos ruins, né, bem ampliada, né? A gente, nessa composição de grupos, fica olhando para algumas seleções sem tradição e imaginando como é que seria um confronto entre elas na Copa. Alguns desses confrontos vão acontecer. É, Depois, na Copa de verdade, digamos assim, a gente vai ter um jogo a mais. E aí administrar a questão de suspensão por cartão, desgaste de jogador, aí a gente entra numa parte que é menos festiva e mais técnica. Vai ser uma Copa em que esse jogo a mais pode fazer muita diferença. Então é fim de papo no Passes em Passes. Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi incrível. A gente estava ansioso por esse papo.
E muito obrigada por você apresentar tantas informações super valiosas aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite e também acabei abrindo um varandão da saudade aqui, né? Fui buscar umas lembranças de 15 anos atrás. Acho que eu vou até buscar as fotos da Copa aqui para dar uma olhada, para reviver esses momentos visualmente também. Mas o papo foi muito gostoso. Obrigado. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte com coordenação geral de Ronaldo Elau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve roteiro, produção e edição por Júlia Braga. Nosso programa é lançado na última quarta-feira de todo mês e esperamos vocês no próximo episódio. Valeu pela audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @lemeuerj, e acompanhe os textos do nosso blog leme.erj.br. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.